mall, gente, ofertas e pedidos é a coisa que, assim, para mim, dentro desse ambiente que eu vivo aqui corporativo, é uma das ferramentas mais poderosas que eu vi. Quando a galera começa, né? O Ed esteve comigo aqui também, fazendo um workshop de aprendizagem ágil ano passado, foi super bacana. Mas quando eu vejo, né, ali o ofertas e pedidos acontecendo, porque uma coisa era eu vivenciar aí no mall, né, você fala: "Putz, super bacana, né, um monte de coisa no ofertas e pedidos", aquela agenda enorme, né, de aquele calendário enorme de ofertas. Eu falei: "Putz, como é que isso vai funcionar aqui dentro, né? Será que vai rolar? Será que a galera vai entender? Será que vai dar certo?". E deu super certo. Ofertas e pedidos é uma ferramenta que eu estou usando direto aqui nos meus squads, nos festivais que a gente faz, em todos os momentos a gente está com ofertas e pedidos. E, pra você ter ideia, gente, os pedidos, eles dão para a gente vários insumos até para o PTI, até para o desenvolvimento das pessoas, para o desenvolvimento das áreas, né? Então, assim, estamos aproveitando muito o ofertas e pedidos. E está dando super certo aqui. Então, basicamente, assim, do ano passado, assim, fervilhou, né, muita coisa do mall, assim, eu fui uma pessoa muito participativa e tirei o máximo que eu pude, assim, das conexões com as pessoas mesmo e desse carinho que o Alex, como anfitrião, traz e todos os tutores trazem e a rede toda traz um carinho e uma abertura para a gente experimentar junto, para a gente aprender junto. Então, uma primeira grande lição que eu aprendi assim do mall foi de humildade, assim, de me pôr como aprendiz e de perceber que quando eu me ponho como aprendiz, o mundo vai se abrindo para mim, assim. E dentro disso, eu também depois abri um blog no Medium e aí eu comecei a criar conteúdo e, gente, eu falo para vocês, talvez tenha gente aqui que se identifique. Eu não gostava de criar conteúdo. Gente amo fazer é facilitar. Facilitar processos de aprendizagem em grupo. É a minha paixão. E então, essa história de criar conteúdo para mim era, tem que criar conteúdo para facilitar, porque as pessoas têm que saber o que eu faço, não sei o quê. E aí tá, beleza, né? Vamos experimentar. E eu comecei a criar conteúdo num lugar de tipo muita humildade também. Não é eu vou virar agora escritor, eu vou só partilhar as coisas que ficam na minha cabeça. E eu comecei a amar, a adorar, porque eu me reconectei com uma parte artística de mim que gosta de escrever, gosta de fazer poesia e tal. E todas essas partilhas que eu assim aberto para o mundo de maneira bem experimental tem me trazido muitos frutos também, porque a partir do mall eu comecei a entender serviços que eu podia oferecer, que a galera queria aprender, coisas que eu achava que era viagem da minha cabeça antes, sabe? Que eu achava que eu tinha trilhado um caminho muito à parte, assim, e que aquilo só cabia a mim próprio. Eu comecei a entender que tinha gente que queria aprender essas coisas. E aí eu comecei a lapidar intencionalmente o que seriam essas coisas. Comecei a entender que a minha forma de servir no mundo é através da minha marca pessoal, o meu nome, Ed. Eu quero o meu nome lá, porque esse nome vai fazer parceria com outras pessoas. E então, tem gente que gosta de trabalhar assim numa empresa, ter o nome da empresa. Eu gosto de trabalhar no meu nome e daí fazer parceria com a Alex, parceria com a Ana, parceria com o futuro das coisas, parceria com quem for, sabe? Mas me traz muita liberdade esse lugar. Então, assim, eu estou partilhando essa história porque eu realmente acho que eu estou vivendo uma coisa muito boa, muito bonita. E eu entrei no mall sem dinheiro nenhum. Eu entrei realmente só porque eu estava sentindo que era a experiência que eu tinha que viver. Eu não tinha uma explicação racional, mas eu intuitivamente percebi que era aquilo. E no primeiro dia do mall, para quem estava e para quem lembra, o Alex abriu pedidos e ofertas. Ofertas, na verdade. Abriu 8 salas. E eu estava com a história da organização pessoal presente. Uma amiga minha tinha me procurado para pedir ajuda com a organização pessoal. Aí eu coloquei lá organização pessoal com o Notion.
quase metade da turma veio na minha sala. Tinha 30 e poucas pessoas, a sala total tinha 80 e poucas. E então eu mostrei para vocês em meia hora como é que eu estava me organizando a minha vida e tal. No outro dia, meu WhatsApp estava com mensagem de várias pessoas, e aí eu já criei uma página no Notion para fazer um curso para vocês. E o curso já lotou no outro dia e eu tinha recebido de volta na minha conta o dinheiro que eu tinha investido na entrada do mall. E então eu entrei no mall já aprendendo o que era tudo, degustando assim, o que era essa coisa de se jogar que ali tem rede. E então eu levei muito a fundo essa filosofia mesmo, sabe, que eu já tinha dentro de mim, e eu descobri uma comunidade que cultuava isso e nomeava isso, dava, né, dava realmente nome para as coisas assim. Então, hoje assim, esse ano foi um ano que na minha trilha de aprendizagem eu percebi, descobri e decidi que é o ano da resolução financeira, que eu acabou esse perrengue, saí bem acabado, e eu comecei a montar parcerias com pessoas que acreditam no meu trabalho, porque hoje, depois de toda essa jornada do mall, eu já tenho um portfólio para mostrar que é possível fazer várias coisas que todo mundo dizia que não era possível, é possível ter vários trabalhos diferentes, é possível fazer da sua maneira, a sua energia, a sua digital, sabe? Qual é a digital que eu quero entregar no mundo? Qual é a verdade que eu vejo no mundo? Eu experiencio isso, eu sinto isso, que a gente pode fazer isso, e a gente não só pode fazer isso, como esse é o futuro do trabalho. É as pessoas entregarem o que elas têm de melhor com qualidade e se conectarem com as pessoas que realmente estão procurando aquilo e realmente estão interessadas. Então, por último, assim, agradecer imenso todo mundo, nada minha, que não começou no mall, mas no mall abriu porteiras gigantescas. Oi, 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 meu nome é Luiz Sérgio, eu sou um arquiteto de aprendizagem autodirigida, formado no MOL, tanto no MOL 2020 quanto no MOL 2021, e participando do MOL foi a base que eu precisava para conseguir nutrir a minha comunidade e o meu projeto prático em aprendizagem autodirigida. Eu criei um empreendimento próprio em comunidades, que é a Reaprendiz, e além disso eu também tive a oportunidade de ser aceito pela Enroll Yourself, que é um projeto do Reino Unido, e tudo isso muito pela base e pela autoridade que eu consegui gerar no mercado como profissional por ter adquirido os conhecimentos e estar dentro do Mall Academy. Então, na prática, hoje eu uso todas as arquiteturas que o Alex sistematizou de aprendizagem autodirigida, sozinhos juntos, jornadas de aprendizagem, ofertas e pedidos, grupos de estudos, grupos de prática e também os desafios. Todas elas eu já consegui testar, colocar em prática e principalmente, para além de eu ter conseguido colocá-las em prática, eu tenho feedbacks e relatos incríveis de transformação de outros aprendizes que participaram dessa minha iniciativa, da minha comunidade, que é a Reaprendiz. Então, eu já usei essas ferramentas com um público intergeracional. Dentro da Reaprendiz, a gente teve jovens de 13 anos, por exemplo, a minha priminha, até pessoas de 60, 65 anos. Então, todas essas arquiteturas funcionam muito bem com pessoas de diferentes idades. Pelo menos foi esse público que eu consegui testar. E, principalmente, o que eu consegui perceber que o MOL faz é aumentar a autoestima de nós enquanto aprendizes, para depois a gente conseguir olhar para nós mesmos como arquitetos de aprendizagem autodirigida. Então, eu consegui viver esse ambiente de experimentação, de prática e principalmente o apoio que a comunidade, as pessoas que estão no MOL conseguem oferecer. Eu fui extremamente impulsionado pela rede do MOL, fui extremamente validado e isso foi essencial para eu conseguir continuar tendo motivação para criar a Reaprendiz e criar a minha carreira como arquiteto de aprendizagem autodirigida. Então, assim, tanto em termos de conhecimento, networking, contatos, apoio, motivação e termos financeiros, eu consegui ter retornos estando dentro do mall e usando a estrutura e a rede que é gerada ali dentro. Esse ano, 2022, mais uma vez estarei lá e espero que você também. E agora tem fotos para mostrar, gente, que é a parte mais gostosa, né? Então, umas fotos aí do festival.
Teve pulseirinha, a gente pega muita coisa emprestada do mall, muita coisa emprestada do Amulta, isso aqui é a Paula que desenvolveu, então pulseirinha de apreciação. Muitos abraços, teve muitos jogos colaborativos, jogos teatrais, que são coisas que fazem parte da minha trajetória. São jogos de cumprimentos, então muitos sorrisos, aquele tococolô, para quem conhece, foi uma facilitação do Edgar. Uma brincadeira que chama espelho, mas chamei de queijo goiabada, porque Alex tem muito mineiro nesse hub, viu? De contar, e eu acho isso uma delícia. Então foi uma homenagem aos mineiros. E aí, uma coisa muito legal é que essa brincadeira, o Joe estava puxando, fazendo um catwalk, meio que uma dança vogue, assim, e estava desde estagiária CEO, assim, né? E aí todo mundo muito preocupado em fazer a dança vogue certinha. E eu acho que isso diz muito sobre o tipo de coisa que a gente quer construir junto. A gente trouxe os princípios do círculo e brincou, se desenvolveu, trocou atividade, as pessoas criaram coisas incríveis. Em uma semana surgiu um jogo sobre o nosso processo de gestão de comunidade, que não existiria esse jogo se não fosse esse espaço de portal, como se fosse, né, desse festival. Também em compartilhamentos mais tradicionais, assim, digamos assim. Compartilhamento sobre o comitê oh Deus, diversidade. Um mapeamento do Kumu, que um dos núcleos era aprendizagem, e aí a partir desse núcleo surgiu um convite, e aí uma notícia super em primeira mão, aconteceu hoje, uma primeira reunião, hoje de manhãzinha, assim, o dia está sendo fantástico. Para entender se faz sentido a gente criar um comitê de aprendizagem dentro do Hub, porque lembra que eu falei que tiveram pessoas que se engajaram desde o começo? Essas são uma dessas pessoas, e aí todo aquele papo de vamos começar com quem está perto, eu entendi agora, porque essa galera que sempre esteve perto e começou a engajar e começou a pegar junto. E os destaques são para os próximos passos, assim, né? Um convite irresistível e definição de papéis, contornos, sonhos, entendimento do que a gente vai fazer daqui para frente. E aí a frase que fica disso tudo foi a frase aprendizativa, que é celebrar o eu para partilhar o nosso. E a partir daí que eu me despeço com essa apresentação, acho que vai dar o tempo, Alex. E deixo essa frase do Manuel de Barros aí. Agora eu não quero saber mais nada, só quero aperfeiçoar aquilo que eu não sei. Obrigada, gente. No início do ano passado, 2022, a gente estava começando a fazer um teste com outro cliente. Eu escolhi de participar, de entrar dentro do MOL, né? Eu acho que é muito interessante porque se fala um pouquinho do meu background. Eu sou um engenheiro, tenho, sim, muito cartesiano, como o Gani falou aqui antes, né? Gosto de tecnologia, sou muito nerd para alguns lados, né? Então, na minha jornada, eu acho que eu posso dizer que o MOL me deu a possibilidade de descobrir territórios muito novos para mim. Então, eu enxergo a experiência no MOL como um grande crescimento pessoal, porque andei por territórios que não totalmente desconhecido para mim. Eu olhando para trás, eu vejo como esse aprendizado foi o que realmente me ajudou mais, muitas coisas, muita técnica que a gente conhece, a entender como que essas coisas podem acontecer, como a aprendizagem pode acontecer. Então, primeiro, um agradecimento, porque eu acredito que essa caminhada foi muito rica para mim. Eu quero compartilhar uma coisa com vocês, que eu compartilhei nas salinhas. Estava flutuando nessa energia do portal, apreciando, acompanhando os compartilhamentos, como isso falou, a coragem, né, das pessoas de se vulnerabilizarem, de contarem sobre as suas jornadas, de contarem sua história. E isso me deu uma injeção de vitalidade, assim, que eu tomei coragem de ser cara de pau. É uma coisa que eu não sou muito, ainda estou aprendendo com o meu amigo Luiz Sérgio ali, o Alex e outras pessoas maravilhosas. Eu queria muito fazer um curso de arte e educação e eu não tinha recursos para isso. E aí depois, Cata, do experimento de entrega, que foi maravilhoso, eu saí com eu acho que eu vou tentar aqui ser cara de pau e viabilizar isso para minha vida. Vou abrir essa janela, vou ter que me expor, vou ter que contar quem eu sou no mundo. Eu mandei um e-mail, tinha mandado um e-mail antes pedindo uma bolsa e, enfim, não recebi resposta nenhuma. E aí decidi, então, fazer pedido nas minhas redes, assim, até ia compartilhar aqui no MOL também. Mas a abundância da rede foi tão incrível que em pouquíssimo tempo
eu consegui viabilizar minha participação no curso, consegui contar essa história, contar para as pessoas por que eu queria fazer aquilo, que eu quero fazer aquilo, quero me afirmar como arte educadora. E eu recebi muito mais do que dinheiro ou, enfim, doações. Eu recebi algo que não tem preço, que é o afeto, que é as pessoas acreditarem assim em você. E eu me senti gigante. E não era gigante porque o meu eu egóico era gigante. É porque junto comigo caminhavam muitas pessoas, caminhavam uma rede inteira, assim. Eu acho que eu só tive esse passo de coragem por conta dos portais que me contagiaram. Eu quero agradecer todo mundo que compartilhou, sabe? Que abriu essa janela, assim, isso me inspirou a abrir uma janela aqui também. E é isso, que emoção, Cata. Nossa, eu tive um papo com o Luiz, né, Luiz? Que eu fiquei 1 hora chorando e rindo, e chorando, rindo, e era muita comoção uma pessoa só. Enfim, é isso, gente. Obrigada. Acho que esse portal para mim significou muito essa inspiração para agir, para a gente compartilhar quem a gente é, sabe? Não ter medo, não se esconder. E confiar na abundância, assim. É isso. Algumas ações concretas de colocar em prática esse aprendizado da humanidade, da aprendizagem humanizada. A gente realizou alguns debates a partir dos interesses dos alunos. Então, a gente trouxe um debate sobre relações étnico-raciais, trouxe um debate sobre equidade de gênero dentro da escola, foi demais. 80 alunos no primeiro, 40 alunos no segundo, NPS estratosféricos de quase 90%. O NPS, para quem não conhece, é como se fosse um indicador de satisfação. E eu preciso agradecer em especial essas 3 pessoas. A comunidade, como toda, é muito, muito, muito especial, cada um contribuindo da sua maneira e fazendo ela existir, mas Luciano, por todo o vínculo afetivo, ter me conectado verdadeiramente com o MOL, me manter presente. A Amandinha, por toda a sua força e as perguntas questionadoras, me fizeram ter uma outra projeção sobre mim mesmo, na minha prática. E a Ludô, com toda a sua sabedoria, fazendo com que eu olhasse tanto para fora, mas principalmente para dentro. Que muitas das respostas que eu procurava estavam nas minhas próprias experiências. O convite da entrega em si, um chamado a escutar ativamente a minha própria comunidade escolar. Pensando em que todos esses seres celestiais do aprendizado, isso eu falo de todos os participantes do MOL, me propuseram, eu fiz uma viagem introspectiva para minha experiência em Uganda, com esse time magnífico de professores, e pensar o que a gente colocou em prática, o grupo reflexivo semanal, as visitas a cada uma das pessoas da comunidade, entender a realidade de cada uma das nossas crianças, entrevistar individualmente os professores para entender o seu processo de formação enquanto educadores e outras diversas atividades. Eu trouxe isso para o Brasil, para a minha realidade com os meus professores, onde eu estou junto com 30 educadores, pensando diariamente em como transformar a nossa escola. E saiu uma experiência bem legal. A gente está conectada, não só pelo PG, mas nessa forma de pensar. Eu também tenho pensado muito nisso, que na psicologia a gente fala bastante isso, né? O quanto que o grupo é o espelho do líder. E eu tenho pensado bastante nisso, porque eu naveguei por muitas comunidades antes de chegar até o MOL, e algumas comunidades, assim, muito fechadas, que no discurso tem uma coisa e na prática é outra, né? O discurso estamos abertos, né? Pode chegar, né? Sinta-se em casa, mas a prática, você chega na comunidade e se sente totalmente um peixe fora d'água
e ali fica, e assim continua, pelo menos da minha experiência foi assim, né? E você não consegue se vincular com ninguém ali. E isso talvez porque a liderança não criou justamente uma estrutura para provocar isso, né? Então, não sei, não fui a fundo nessas comunidades também para entender. E outra coisa que eu fiquei pensando muito essa semana, eu estava prestando atenção em outras comunidades que eu estou, e apesar de serem comunidades também muito poderosas, eu fiquei pensando assim, poxa, talvez o que diferencia o MOL dessas comunidades seja a forma como os vínculos são feitos, esse estímulo da gente se vincular cada vez mais com as pessoas, né? Aprofundar esses vínculos e fazer sempre novos vínculos, né? E a apreciação. Acho que a apreciação é uma coisa que diferencia muito o MOL. O MOL, eu vejo que, em essência, é uma comunidade apreciativa, assim, acima de tudo. A gente se aprecia o tempo todo, e acho que isso faz muita diferença. Para ressoar um pouco também o que a Ana trouxe, essa palavra vitalidade, eu acho que é uma pista, mano, assim, que dá pra gente um rastro que a gente pode seguir, sabe? Eu tive, no ano passado, quando eu tive o primeiro contato com a comunidade MOL, eu senti muito isso, que era uma comunidade de pessoas com muita vitalidade, e isso era contagioso. Eu estava num momento da minha vida com baixa vitalidade, se é que existe isso, mas eu estava num momento mais, sabe, casulinho, assim, lidando com os meus processos pessoais e tudo, e eu me sentia contagiada pela energia das pessoas, assim, o fato das pessoas estarem tão interessadas no que quer que fosse, e não só interessadas num tema para aprender, numa investigação, numa jornada individual, mas interessadas em compartilhar aquilo que elas estavam aprendendo. Acho que essa pode ser também uma outra coisa para a gente pensar, esse princípio do compartilhamento, de não importa em que ponto que você está do caminho, né? Mas como a gente se conecta com os compartilhamentos, né? Eu amo, por exemplo, o período das entregas, é um dos meus preferidos, assim, de todos os momentos que a gente vive. Eu amo mesmo, porque a gente se conecta muito com o compartilhamento das pessoas, assim, e é contagiante, assim. E eu sempre tenho essa sensação quando eu vejo as pessoas compartilhando algo que elas estão engajadas, eu tenho uma sensação de vitalidade. E veja só, às vezes as pessoas elas estão compartilhando angústias. Não sempre, não é sempre que ela está compartilhando, ai, que legal, aprendi um negócio. Nem sempre ela está compartilhando algo que entusiasma, porque existe essa sombra também da gente perceber essa heterodireção que a gente hospedou na gente, né? E é um hospedeiro, assim, né? Esse colonizador hospedeiro na gente, né? Paulo Freire fala, né, na Pedagogia do Oprimido, que a gente tem um hospedeiro, tem o opressor como uma espécie de hóspede dentro da gente, que a gente dá um quarto bonito e luxuoso para ele, e é dolorido perceber isso. Então, às vezes as pessoas, elas estão compartilhando, assim, uma dor, mas, porra, é muito vitalizador você também ver as pessoas olhando para aquilo, sabe? Olhando para a zinhaca, olhando para as coisas que doem, com coragem, assim, sabe? E compartilhar sobre isso, assim. E não se perceber sozinho, né? O que eu posso falar do Alex, né? A gente se conheceu de um jeito muito maluco. Um amigo dele, o Jorge, eu não conhecia na época, falou, eu acho que você precisava conhecer o Conrado. Vocês estão falando de coisas muito parecidas. E o Alex me ligou, e eu estava num momento de vida que eu estava absolutamente aberto e ávido por conhecer gente nova. E a gente foi almoçar, na segunda-feira, segunda ou terça. E a gente começou a conversar e era efetivamente absolutamente necessário que a gente se conhecesse. A gente não só tinha paixão pela mesma coisa, mas a gente estudava e escrevia e pesquisava
exatamente o mesmo assunto, que é a autodireção da aprendizagem, aprendizado informal, esse tipo de coisa. Eu lembro que eu brincava que foi a parceria mais rápida que eu tive na vida, porque no meio da semana a gente já tinha falado de fazer uma edição um pouco mais completa do livro do Blake que ele traduziu, e antes do final da semana eu fazia parte, junto com ele, como fundador da Multiversidade, que foi o primeiro trabalho junto. Eu tenho um baita orgulho de ser parceiro, sócio, amigo. Eu brinco que às vezes é irmão mais velho, às vezes é irmão mais novo, independente da minha idade, porque efetivamente eu acho que é necessário para o mundo que as forças que são repensar no modelo de aprender, repensar no modelo que a educação oferece, elas têm que estar juntas, né? E o Alex tem uma série de características que fazem que eu admire muito ele. Um primeiro aspecto é que ele escreve muito bem, ele escreve um monte, ele pesquisa, ele tem uma paixão. Muito que eu escrevo passa por ele, porque ele sempre faz uma edição. O Alex também é um cara que ele não é um consultor, ele não é um professor, ele não é um influencer, ele é um cara que participa de um movimento. É um movimento para ajudar as pessoas a redescobrirem o prazer em aprender. A gente fez algumas coisas juntos muito importantes. Ele me ajudou na estruturação de uma empresa e está ajudando na estruturação de uma segunda. A gente criou um método junto que chama Learning Sprint, que tem tido um impacto absolutamente maluco. A gente escreveu um livro junto chamado Core Skills, junto com outras pessoas. Então eu tenho um monte de experiência muito prática com ele, sempre com muito afeto, sempre com muito carinho, sempre especialmente com muita qualidade. Eu realmente não consigo imaginar em alguém com mais capacidade, mais tesão e mais experiência nesse tipo de comunidade para guiar um processo, uma jornada de aprendizado tão relevante quanto essa. A questão da autodireção é que a autodireção não é aprender sozinho, é você escolher sua direção, você dirigir o teu processo de aprendizado. Um primeiro passo num grupo e com alguém com experiência, que nem o Alex, e os outros convidados que vão estar presentes, e eu vou estar presente lá também, em alguns momentos, eu acho que é um belo caminho para você redescobrir essa parte importante da vida que é o aprender a aprender. A gente não pode terceirizar nosso desenvolvimento pessoal e profissional para outros procurando curso. A gente pode também fazer isso, mas não precisa ser o único caminho. No Master você vai ver realmente como é que isso pode acontecer e, além de tudo, você vai se divertir um monte. Um abraço.